Em 22 de junho, exatamente às 4 horas, Kiev foi bombardeada. Nos anunciaram que a guerra havia começado. Essas palavras nos são bem conhecidas desde a infância distante. A propaganda soviética deixou uma marca colossal que, mesmo após uma geração, ainda permanece nos corações de muitas pessoas ingênuas, mesmo depois da dissolução da URSS. Mas o que essas pessoas diriam se soubessem que Stalin planejava atacar a Alemanha e que Hitler apenas o antecipou em 2 semanas? O que diriam os cidadãos criados nos discursos soviéticos e pós-soviéticos sobre a sagrada e justa Grande Guerra Patriótica se soubessem que a URSS, durante muitos anos, se preparou para conquistar e sovietizar toda a Europa? O que diriam esses cabeças quentes se ao menos tivessem ouvido falar do grande avanço libertador para o Ocidente que o ditador do Kremlin preparava no verão de 1941? Hoje vou revelar o santo dos santos, um dos maiores segredos da história da URSS, os acontecimentos que antecederam o início da guerra com a Alemanha e suas consequências posteriores. Vamos falar sobre como Stalin se preparava de forma cuidadosa e deliberada para invadir a Europa e como apenas o ataque preventivo de Hitler virou completamente o rumo dos acontecimentos de cabeça para baixo. E claro, vamos analisar as provas dessa teoria. Fatos contundentes que confirmam a preparação da URSS para o Blitzkrieg vermelho, que até chegou a receber o codinome Operação Tempestade. Quero enfatizar especialmente que, de forma alguma, estou justificando o ataque da Alemanha nazista à URSS, nem as atrocidades cometidas pelos nazistas durante a guerra. Eu só vou tentar abrir os olhos de muitas pessoas para a natureza agressiva da URSS e os planos de seus líderes para conquistar o mundo. Dominação mundial e estabelecimento do comunismo, se não no mundo todo, pelo menos no continente europeu. Meu nome é Semyon, canal Mega Show TV. Vamos ao que interessa. O que é a Operação Tempestade e quem é Viktor Suvorov? Viktor. Sobre o fato de que a URSS planejava atacar a Alemanha primeiro, muitos pesquisadores escreveram e falaram quase desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É verdade que naquela época eles, digamos, não estavam no mainstream e no meio académico eram mais vistos como párias e fantasistas. Por isso, a publicação do livro de Viktor Suvorov, Quebra-Gelo, no final dos anos 80, Самая настоящая информационная бомба. Neste estudo, o autor fez uma revisão profunda, reanálise e crítica das visões amplamente aceitas na URSS sobre as causas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Na opinião dele, a principal razão não foram as bem conhecidas ideias de Hitler sobre revanche e conquista de espaço vital para a raça ariana, mas sim a política oculta de Iosif Stalin, voltada para a conquista dos países da Europa Central e Ocidental e a implantação de regimes comunistas nesses lugares. De acordo com os planos bem conhecidos e amplamente declarados dos bolcheviques de exportar a Revolução Mundial para todos os países do mundo. Algumas palavras sobre Viktor Suvorov. Seu nome verdadeiro era Vladimir Rezun, um agente de inteligência de carreira. Não como o tenente-coronel da KGB, Putin, mas um verdadeiro, pois trabalhou em território do Ocidente hostil. Mas em 1978 ele ficou profundamente desiludido com os ideais do comunismo e fugiu para o Reino Unido. Lá ele se dedicou ao trabalho literário e jornalístico, adotando o pseudônimo Viktor Suvorov. Na União Soviética ele foi declarado traidor e condenado à morte à revelia. Na verdade, Viktor Suvorov escreveu muitos livros, mas os mais interessantes entre eles são o já mencionado Quebra-Gelo e sua continuação, DAM. Examinam detalhadamente os planos de Stalin e seu círculo para iniciar a Segunda Guerra Mundial, que deveria terminar com a campanha vitoriosa do Exército Vermelho, no território da Alemanha, Roménia, França e assim por diante, até as margens do Canal da Mancha e do Estreito de Gibraltar. Após analisar e comparar uma grande quantidade de fontes, Viktor Suvorov chegou a uma conclusão clara e específica de que Stalin planejava atacar a Alemanha em 6 de julho de 1941 e, ao destruir o poder da Wehrmacht, avançar para o interior da Europa, levando adiante a bandeira vermelha de Marx, Engels e Lenin, assim como todas as maravilhas da vida do socialismo soviético. Esse grandioso evento deveria entrar para a história com o nome de Operação Trovoada. Só que Hitler e seus generais foram mais espertos e desferiram seu ataque preventivo 14 dias antes. A história tomou outro rumo, mas os vestígios da preparação para a Blitzkrieg vermelha ainda permaneceram.
É exatamente isso que vamos analisar hoje. URSS, um Estado temporário. Sim, você não ouviu errado. A URSS realmente como um Estado temporário. Pelo menos era assim que seus criadores viam no início dos anos 20. Lenin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev e Stalin, que já naquela época buscava o poder com todas as forças. E não há nada de surpreendente nisso. Afinal, em sua época, Karl Marx ensinava que a revolução proletária mundial deveria acontecer simultaneamente em todos os países, ou pelo menos na maioria deles. Mais tarde, o vovô Lenin ajustou essa teoria, afirmando que a ditadura comunista poderia ser estabelecida primeiro em um país e depois transferida para os vizinhos. Os bolcheviques chamavam esses planos agressivos diretamente de exportação da revolução. O primeiro ponto, embora com dificuldade, foi alcançado. Por meio da guerra civil e do mais cruel terror vermelho, os bolcheviques conseguiram manter o poder em suas mãos. Mas com o segundo ponto, as coisas não davam certo, não funcionava. A maioria dos trabalhadores europeus não queria derrubar os capitalistas e organizar trabalhos comunistas. Tentativas de promover uma revolução soviética na Alemanha e Hungria fracassaram completamente, porque a maioria da população categoricamente não queria fazer experimentos de construção de uma sociedade de igualdade total em sua própria terra natal e preferia viver sua vida comum e tradicional. Com propriedade privada, negócios legais, democracia parlamentar. A última grande tentativa de exportar a revolução para o coração da Europa foi a Guerra Soviético-Polonesa. No verão de 1920, uma enorme horda bolchevique avançou para o oeste, destruindo tudo em seu caminho. Mas os corajosos poloneses impediram a sovietização da Europa e de seu próprio país. A lendária Batalha de Varsóvia, mais conhecida como o Milagre do Vístula, frustrou o primeiro Blitzkrieg vermelho. Cortou o mal pela raiz. E isso surpreendeu os bolcheviques, já que a ideologia deles afirmava que os trabalhadores e camponeses poloneses certamente se levantariam contra os senhores exploradores. Afinal, Marx e Engels afirmavam que os proletários não têm pátria, mas aconteceu exatamente o contrário. Tanto os nobres Szlachta quanto os trabalhadores comuns ficaram lado a lado nos arredores de Varsóvia. No futuro, ao planejar seu Blitzkrieg vermelho, Stalin levaria em conta esse fator de consolidação nacional. De qualquer forma, em 1922 os bolcheviques estavam em uma situação difícil, e ao criar a URSS sobre os escombros do Império Russo, eles simplesmente buscavam ganhar tempo. Para depois se rearmar, acumular forças e voltar a lutar sob a bandeira vermelha contra os malditos imperialistas. Por ora, era possível se contentar com 1/6 das terras do mundo e fingir ser um Estado pacífico, para disfarçar ambições agressivas sob aparência respeitável, até o momento certo. Hitler, o quebra-gelo da Revolução. Ao planejar nova campanha de libertação na Europa, Stalin considerava erros dos anos anteriores. Ele entendia que, mesmo tendo à disposição o poderoso e tecnologicamente avançado Exército Vermelho, e foi justamente para isso que a famosa industrialização foi realizada, um ataque direto a qualquer país europeu, e ainda mais a vários ao mesmo tempo, para dizer o mínimo, seria contraproducente. Porque as vítimas da agressão poderiam muito bem se unir em uma aliança única, formando uma coalizão antissoviética. O fator de um inimigo comum sempre tem um efeito colossal. Lembre-se dos eventos de 3 anos atrás, quando a horda de Putin atacou a Ucrânia de forma traiçoeira e o Ocidente coletivo se uniu em resposta para um objetivo comum. Trump realmente atrapalha um pouco, mas vamos deixar isso de lado. Assim, já em meados dos anos 20, Stalin criou um esquema engenhoso e funcional para escravizar a Europa. Ao mesmo tempo, ele precisava parecer não um agressor, mas um verdadeiro libertador. Para isso, é claro, era necessário agir pelas mãos de outros, como Moscou sempre fez. Portanto, era necessário incitar uma nova guerra mundial na Europa, enfraquecer os Estados europeus e então, no momento decisivo, atacar pelas costas. Com um golpe poderoso e devastador. A aposta foi feita na Alemanha, já que após perder a Primeira Guerra Mundial, grande parte da população sonhava com revanche e restauração da justiça histórica. Прямо как население Российской Федерации в наши дни. Mas o mais importante, na Alemanha vivia um homem possesso, fanaticamente dedicado à ideia de expandir o espaço vital para os alemães. Restava apenas uma coisa: levá-lo ao topo do poder.
Dessa forma, Hitler era para Stalin uma espécie de instrumento para alcançar seus objetivos, um quebra-gelo da revolução que, com suas ações agressivas, deveria de fato abrir caminho para a sovietização da Europa. Viktor Suvorov não intitulou seu primeiro livro de O Quebra-Gelo à toa. Afinal, ao iniciar uma nova guerra mundial e ocupar outros países, Hitler inevitavelmente se tornou a pessoa mais odiada do mundo. Depois somaram-se os horrores do Holocausto. E, consequentemente, qualquer um que libertasse os povos conquistados da ditadura nazista automaticamente se tornaria um herói e libertador. E no papel de nobre libertador da Europa da peste marrom, Stalin naturalmente via a sua própria e preciosa pessoa. Adiantando um pouco, devo dizer que o cálculo do ditador do Kremlin de que a URSS seria vista como um país libertador não era de todo infundado. Por exemplo, na fase final da Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945, quando as tropas soviéticas entraram no território da Polónia, Hungria, Tchecoslováquia e Bulgária. Muitos lugares realmente viam os soldados do Exército Vermelho como libertadores e os recebiam com flores e alegria. Sem perceber, é claro, que a ocupação nazista estava sendo substituída pela ocupação russa. Mas isso já é uma outra história. Sim, e só mais algumas palavras sobre como exatamente Stalin ajudou Hitler a chegar ao poder. A questão é que no final de 1932, dois grandes partidos da Alemanha, o comunista e o social-democrata, poderiam muito bem unir todos os seus esforços e assim impedir que os nazistas chegassem ao poder pelo menos por meios parlamentares legais. Mas para o líder do Partido Comunista Alemão, Ernst Thälmann, veio de Moscou uma proibição categórica de formar uma coalizão parlamentar dos social-democratas com outros partidos. E como resultado, Hitler se tornou chanceler do Reich, estabeleceu um regime totalitário e eliminou todos os opositores políticos, incluindo os comunistas. Então, para realizar seus planos ambiciosos, Stalin sacrificou seus fiéis lacaios alemães. Mas afinal, o que há de surpreendente nisso? Como dizem, a morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de milhões é apenas estatística. Atacar o inimigo em seu próprio território e com poucas baixas. Outra prova dos planos expansionistas da liderança soviética era sua verdadeira doutrina militar. Ela foi finalmente formulada e oficialmente anunciada em 1936 pelo capanga de Stalin, o Marshal Voroshilov. A essência dessa doutrina era que, em caso de guerra, o Exército Vermelho derrotaria o inimigo com poucas baixas. E como alcançar isso? A resposta é extremamente simples, apenas atacando outro país. Uma campanha de libertação do Exército Vermelho garantiria a segurança do próprio território da URSS e o fator surpresa permitiria aumentar as perdas do inimigo e, assim, reduzir as próprias perdas. Em uma guerra justa e defensiva, é impossível alcançar essas condições. O fato de que a URSS estava se preparando especificamente para uma guerra ofensiva e de conquista também é evidenciado pela preferência dada a certos tipos de equipamentos militares. As estratégias soviéticas daquela época apostavam na formação de unidades mecanizadas rápidas. E o principal instrumento delas eram, é claro, os tanques T-18, T-26, T-35, T-37, a T-38, T-40, KV-1, BT-2, BT-5, BT-7. Essa está longe de ser a lista completa dos modelos dos veículos blindados que foram projetados e fabricados ainda antes do início da Segunda Guerra Mundial. Nenhum outro país do mundo tinha uma linha de tanques como essa nos anos 30, porque ninguém estava se preparando para uma guerra agressiva. A exceção é a Alemanha, que ao se preparar para uma guerra ofensiva também investiu em tanques. Mesmo o complexo militar industrial alemão ficava muito atrás da URSS na variedade e quantidade de tanques produzidos. Já a França, por exemplo, não estava se preparando para atacar e, por isso, concentrou seus principais esforços e recursos na construção de um sistema de estruturas defensivas de fronteira profundamente fortificado, mais conhecido como linha Maginot. Enquanto isso, a indústria de tanques na França recebia poucos recursos, pois os generais focavam apenas na defesa. O mesmo aconteceu com a aviação. Na segunda metade dos anos 30, na URSS, os bombardeiros se tornaram muito mais comuns do que os caças. DB-3, Il-4 Ant-40, PE-2, TB-1, TB-3. Essa lista poderia se estender bastante. Então, por que aconteceu esse desequilíbrio? Tudo é muito simples. Se você está se preparando para uma guerra defensiva, vai apostar justamente em caças rápidos e manobráveis que permitem travar combates aéreos contra o agressor.
Se você tem certeza da superioridade aérea, o ideal é produzir o máximo de bombardeiros, pois eles carregam grandes cargas e atacam profundamente o território inimigo. E como conquistar rapidamente a superioridade aérea? Certo, é preciso atacar primeiro e bombardear os aviões inimigos enquanto eles ainda estão nos aeródromos e hangares. Veja, foi exatamente assim que a Rússia tentou destruir a aviação ucraniana em 24 de fevereiro de 2022. Naquela ocasião, em vez de bombas aéreas, foram usados mísseis. Então o progresso avançou, mas a essência agressiva de Moscou permaneceu inalterada. O verdadeiro significado do Pacto Molotov-Ribbentrop. O tema da divisão secreta e traiçoeira da Europa Oriental entre Hitler e Stalin já foi tratado em vários de nossos vídeos. Recomendo que assistam a esses vídeos para não terem ilusões sobre o caráter pacífico da URSS. Viktor Suvorov afirma em suas pesquisas que o real significado do Pacto Molotov-Ribbentrop era bem diferente. A anexação da Ucrânia Ocidental, Bielorrússia Ocidental e países bálticos por Stalin foi apenas uma distração para Hitler. E o verdadeiro significado desse documento vergonhoso era a formação de uma fronteira comum entre a União Soviética e a Alemanha. Só assim seria possível atacar e, ainda mais, atacar de surpresa. É difícil discordar, pois antes da Segunda Guerra Mundial, o URSS e a Alemanha eram separadas por países neutros, principalmente a Polónia. Não havia fronteira comum entre elas. E por isso, se Hitler tentasse atacar Stalin ou vice-versa, eles teriam primeiro que esmagar a Polónia, destruindo essa barreira que os separava. E isso inevitavelmente retardaria o potencial ofensivo do agressor. Durante esse tempo, seria perfeitamente possível se preparar para a defesa, e a invasão não seria tão repentina e chocante. Esse problema pode ser explicado de forma bem simples. Imagine que você e seu inimigo mortal estão separados por um rio profundo e largo. Se você teme o avanço do inimigo e está se preparando para a defesa, então para você o rio é uma barreira defensiva ideal, mas se você está se preparando para atacar, então para você Эта река – это преграда, которая будет... vai atrapalhar seriamente o seu avanço. E esse rio para Hitler e Stalin foi a Polónia. Se a liderança soviética realmente temesse um ataque da Alemanha, como depois alardeou a propaganda oficial, Moscou de jeito nenhum deveria ter tocado na Polónia. Pelo contrário, deveria até apoiá-la. Se não fosse materialmente, pelo menos diplomaticamente, porque até mesmo uma Polónia capitalista hostil ainda seria naturalmente uma barreira no caminho do agressor. Em 1920, a Polónia foi uma barreira ao avanço do Exército Vermelho para o interior da Europa. Como você pode ver, Stalin e seu círculo aprenderam rapidamente com os erros de seus predecessores. Por que os planos de Zhukov foram por água abaixo? Em janeiro de 1941, o futuro Marechal da Vitória e carniceiro em uma só pessoa, Georgy Zhukov, tornou-se o novo chefe do Estado-Maior do Exército Vermelho. O trabalho dos principais estrategistas soviéticos ganhou novo fôlego e eles passaram a trabalhar intensamente, de 12 a 14 horas por dia. As reuniões frequentemente se estendiam até tarde da noite ou até de manhã. Zhukov não poupava seus subordinados, mesmo que fossem generais. Esses fatos foram relembrados anos depois por vários comandantes soviéticos, mas no que Zhukov e sua equipe estavam tão ocupados, a resposta está nas memórias do próprio Zhukov. Preparavam um plano de ação detalhado para o caso de guerra. Em 22 de junho, a Alemanha atacou a URSS, e nesses 5 meses seria perfeitamente possível não só desenvolver um plano de defesa, mas Zhukov estava em um estado de vazio. Era possível se preparar para repelir o inimigo, pois havia tempo suficiente. Além disso, o generalato soviético trabalhava até a exaustão. Então, por que nos primeiros meses, especialmente nas primeiras semanas do ataque alemão, havia tanta desordem e um caos sem precedentes na linha de frente, algo difícil de encontrar na história mundial? Embora, na verdade, ainda seja possível encontrar. Foi exatamente esse tipo de caos que os asseclas de Putin experimentaram em fevereiro de 2022, quando perceberam que não haveria desfile na Krestchatik. Em ambos os casos, a razão foi a total falta de preparo para esse tipo de desenvolvimento dos acontecimentos. Portanto, qual conclusão podemos tirar? Exatamente, não existia nenhum plano de defesa da URSS, porque Zhukov e seus subordinados estavam desenvolvendo um plano completamente oposto em sua essência, um plano de ataque, o plano da Operação Tempestade. O plano da grande e vitoriosa campanha libertadora do Exército Vermelho, que acabou ficando apenas no papel, e depois até o papel foi queimado, por não ser mais necessário. E para parecerem inocentes e inofensivos diante dos descendentes. E se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre isso, basta pensar logicamente.
A ciência militar conhece apenas dois tipos principais de condução de operações de combate: defesa e ataque. A guerra híbrida surgiu relativamente há pouco tempo. E como nem Zhukov, nem outros generais, nem o seu líder bigodudo no Kremlin estavam realmente se preparando para a defesa da URSS, então para o que eles estavam realmente se preparando esse tempo todo? Como dizem, checkmate. Mobilização secreta. Viktor Suvorov e outros seguidores afirmam que era para um efeito ainda mais devastador do Blitzkrieg vermelho. Stalin decidiu realizar previamente uma mobilização secreta, concentrando na fronteira ocidental o maior exército já existente de forma discreta. E depois, após o início direto da campanha de libertação, anunciar uma mobilização oficial, reforçando as fileiras do Exército Vermelho com mais uma onda de recrutas. Por isso, aproximadamente a partir de 15 de maio de 1941, começou na URSS uma convocação repentina de reservistas para o serviço militar. Homens que já haviam servido e voltaram à vida civil foram convocados. Oficialmente, as medidas serviam para treinamentos de verão, mas na prática reuniram um grande contingente para esses treinamentos. Segundo diferentes estimativas, de 800 mil a 1.200.000 reservistas, mais do que a população de muitos países europeus. E o que esses homens de 30 e 40 anos faziam? Ao longo da fronteira com a Alemanha, provavelmente dia e noite, sem descansar, reforçavam as linhas de defesa da pátria soviética, cavando valas antitanque e minando o território fronteiriço em caso de invasão do inimigo, construindo fortificações e postos de comando subterrâneos. Não foi assim. Ninguém estava se preparando para a defesa. E mais ainda, no início de junho, trechos inteiros da fronteira oeste foram desminados. Dessa forma, foram preparados corredores livres para a passagem dos tanques soviéticos que deveriam trazer luz um futuro comunista para os povos oprimidos da Europa. A pátria-mãe chama. Viktor Suvorov apresenta outros fatos interessantes. Por exemplo, pela versão oficial da guerra, sabemos que assim que a Alemanha atacou a URSS, o artista propagandista Irakli Taidze, tomado por uma onda de nobre indignação, criou um dos cartazes soviéticos mais famosos, a pátria-mãe chamando para a luta. Só que o cartaz apareceu nas ruas das cidades soviéticas não nos primeiros dias da guerra, mas no próprio primeiro dia. Foram encontrados testemunhos vivos que ainda se lembravam de como, nas ruas de Yaroslavl, Kuibychev e Saratov, a pátria-mãe apareceu na noite de 22 de junho e nas distantes Novosibirsk e Khabarovsk, os cartazes apareceram não mais tarde que 23 de junho. Então, nesse caso, quando Irakli Taidze criou sua obra-prima? De qualquer forma, foi antes de 22 de junho. Acontece que ele criou não em um impulso de fúria nobre, mas antes que essa fúria pudesse ferver durante o dia. Como ele sabia sobre o ataque alemão, se o próprio Stalin não esperava o ataque? Um mistério da história, mas a solução é muito simples. Ainda na segunda metade de maio de 1941, cada comandante de unidade do Exército Vermelho, a partir de divisão, recebeu os chamados pacotes vermelhos. Grandes pacotes, lacrados com 5 selos de cera vermelha, contendo informações ultra-secretas. A abrir somente por ordem do Comissário de Defesa, Marechal Timoshenko ou pessoalmente de Stalin, a abertura sem autorização era proibida. Fuzilamento. E então chegou o dia 22 de junho, os tanques alemães avançaram e os aviões alemães começaram a bombardear os tanques soviéticos. E a ordem de Moscou não vinha de jeito nenhum. E só à noite chegaram as instruções: destruir os pacotes com tais números sem abrir e abrir os pacotes com tais números. Dentro havia um maço de cartazes da Mãe Pátria. E colaram. Está se formando um quadro bastante interessante. Prepararam os cartazes, imprimiram com antecedência uma tiragem suficiente para todo o país e enviaram em pacotes secretos para as instituições correspondentes. Mas em 22 de junho, Hitler lançou um ataque preventivo e, de uma hora para outra, o conteúdo de muitos pacotes vermelhos, para dizer o mínimo, perdeu a relevância. A União Soviética teve que iniciar uma guerra defensiva em seu próprio território e os documentos preparados não correspondiam às exigências de uma guerra defensiva, por isso foi dada a ordem de destruir sem abrir. E Irakli Taidze teve sorte. Seu cartaz acabou sendo universal. A Mãe Pátria chama, mas para onde e para que ela chama? Ele não escreveu, por isso seu cartaz serviu também para a guerra defensiva. Consequentemente, ordenaram que o cartaz de Taidze fosse colado por todo o país. Parece que sim. No entanto, é importante.
Botas, manuais de conversação e outras pequenas coisas, como dizem, o diabo está nos detalhes. Fatos aparentemente pequenos como esses mostram que a URSS não se preparava para uma guerra defensiva. Viktor Suvorov, por exemplo, cita um detalhe trivial. À primeira vista, é um fato. Cerca de uma semana antes do ataque alemão, grandes quantidades de boas botas de couro foram enviadas às regiões de fronteira, para demonstrar claramente aos povos oprimidos da Europa como o soldado soviético vive bem. Antes da grande campanha de libertação, planejava-se trocar rapidamente as botas de lona ruins dos soldados do Exército Vermelho por calçados novos e de qualidade. Aliás, o comando soviético fez exatamente a mesma coisa em agosto de 1968, antes da invasão da Tchecoslováquia. Parece curioso, mas a esmagadora maioria dessas botas acabou indo parar nas mãos dos alemães, não deu tempo de distribuí-las para os nossos, simplesmente não deu tempo. Também não conseguiram entregar armas e munições a muitos soldados soviéticos perto da fronteira. Afinal, o ataque estava planejado para o dia 6 de julho, por isso também simplesmente não deu tempo de trazê-los. O mesmo ocorreu com muitos equipamentos militares. Nos primeiros dias da guerra, tanques e aviões foram capturados pelos alemães por falta de tempo para abastecê-los. E sem combustível, até o equipamento mais avançado não passa de um monte de sucata. Um exemplo clássico é a batalha na região de Dubna, Lutsk, Brody. Naquela época, os soldados alemães obtiveram milhares de equipamentos porque estavam parados e não atiravam. E então surge a pergunta: o que todo esse equipamento estava fazendo em tão grande quantidade ao longo da fronteira? Será que é assim que se prepara para repelir um ataque inimigo? Talvez fosse preciso escondê-la mais para o leste, mas como avançar depois? E outras pequenas coisas da vida. Por exemplo, a confecção, sob encomenda do Comissário de Defesa, de manuais de conversação russo-alemães 2 meses antes do ataque de Hitler. Profetas, talvez, ou a construção de aeródromos e fábricas militares a algumas dezenas de quilómetros da fronteira, provavelmente para facilitar a defesa. Stalin nunca se considerou um vencedor, e o último toque nesse quadro glorioso é puramente subjetivo. E estão ligados às opiniões pessoais de Stalin sobre a Segunda Guerra Mundial, seus resultados, e a verdade é que, até a sua morte, ele nunca se considerou um vencedor. Por princípio, ele recusou receber o desfile da vitória na Praça Vermelha e nunca celebrou o 9 de maio como dia da vitória, assim como os generais soviéticos. Só 20 anos depois, já sob Brezhnev, esse dia recebeu o status de feriado nacional e passou a ser um dia de folga, mas Stalin achava, com razão, que não havia nada a ser comemorado. Ao contrário de todas as narrativas oficiais de propaganda, o líder dos povos não via o hasteamento da bandeira vermelha como uma verdadeira vitória. Para ele, digamos assim, isso era muito pouco. Stalin não esperava um resultado tão modesto ao se preparar para a Segunda Guerra Mundial, foram quase 2 décadas. Suas ambições estavam muito mais a oeste, nos Campos Elíseos, perto do Coliseu ou na orla de Lisboa. Mas ele teve que se contentar com metade da Europa, e mesmo assim, não a mais desenvolvida. E tudo isso ao custo de quase 30 milhões de seus próprios cidadãos mortos. E o mais importante é que, como resultado da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente livre foi preservado, a Revolução Proletária Mundial novamente não aconteceu e tudo aquilo que Stalin planejava destruir no verão de 41 sobreviveu. A sociedade e o Estado livres e democráticos tiveram que coexistir, gostando ou não, durante a Guerra Fria. No entanto, em uma competição justa entre o regime totalitário soviético e a democracia de estilo ocidental, as pessoas quase sempre escolhem a segunda opção. Um exemplo claro é o Muro de Berlim. Então as pessoas sempre fogem do socialismo, não querem viver como lhes é imposto de cima, suportar a escassez, repressões e outras alegrias inevitáveis da sociedade de igualdade total. Stalin queria construir uma sociedade assim na Europa, mas o canalha do Hitler acabou se adiantando a ele por apenas 2 semanas. Por hoje é só, convido todos para os comentários, até mais.